nós estamos numa grande guerra contra o império da morte, porque essa foi a maior vitória de Jesus. E é isso que nos faz orar. Essa igreja é uma igreja de batalha. É por isso que nós temos algumas dificuldades, que toda ação gera uma reação. Então, nós estamos em guerra contra o império da morte. E hoje nós temos algo para destacar, que caveira, pacto com caveira, né, com a morte, a caveira é um pacto com a morte. Muitas pessoas fazem, e muitas pessoas usam porque vê muitos títulos com caveira, né? Mas você vai ver que cada batalhão, tem muitos batalhões que quando termina os seus cursos, né, as matas em lugares, eles já fazem um pacto com a morte, né? Eles fazem um pacto com a morte, e por isso que você vai ver vários símbolos, né, de vários batalhões que tem uma faca, uma espada enfiada na cabeça, na caveira, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, duas armas numa cabeça. Então você vai ver que é pacto de morte, é pacto com o espírito da morte. Você pode ver aí, hoje, às vezes, antigamente a gente ficava meio assim para falar as coisas, porque que isso, você está louco? Você pode ver que as pessoas hoje, elas estão expondo isso claramente. Então, não precisa você falar que você está vendo espantadamente. Mas isso te leva para uma passagem na Bíblia, por isso que Jesus venceu o império da morte. Isso te leva a algo importante. Nós começamos por esta manhã, oramos. Nós estamos em guerra todos os dias para dar livramento, para que crianças não morrem precocemente, pessoas não morrem antes do tempo, né? E o adversário da nossa alma, ele vem para não perder a viagem. A morte, quando ela vem para não perder a viagem. Mas às vezes encontra algumas barreiras que são orações dos santos na terra. Muitas das vezes, muitos dos seus foram livrados de morte. E isso eu vou dar uma prova para você, morte, através de moto, de caminhão, de tiro, de tantas outras coisas, nos hospitais, em vários lugares. Por isso, a igreja, ela precisa se envolver na oração, no conhecimento da batalha espiritual. Os irmãos podem ver que eu sou o tipo de pessoa que eu não fico pregando muito no Antigo Testamento, como muitas pessoas pregam, e vem dando passagens bíblicas. Eu vou para a batalha logo, mas aí os irmãos ficam nessa necessidade, porque eu procuro ir logo para o ponto-chave, né? Alguns irmãos pregam, vem lá de trás, né, expandindo a Bíblia, a palavra, mas eu vou ao ponto-chave que você está vendo aí, capítulo 2 de Hebreus. Os irmãos podem ficar sentados, porque eu vou logo para hoje, para mim não perder o tempo do foco principal, né? Às vezes nós estamos andando por aí, nós vemos pessoas que estão caçando, pessoas que estão querendo ver sangue, tem pessoas que sentem gosto de sangue na boca, querem, tem pessoas que eles têm impacto que eles só ficam em paz quando tira a vida de alguém, porque ele precisa de ver essa energia do outro morto para ele cumprir a missão do pacto que tem. Tem outros que estão fazendo isso dentro dos hospitais, né? Algumas pessoas, alguns tentam tirar a vida de outras formas, né? E é claro que muitas das vezes outras pessoas em outros batalhões, ao contrário,
também fizeram outros pactos. Se você for ver as facções de todas as partes do Brasil e de outros lugares, você vai ver também o sinal da caveira. Você vai ver também, é um pacto com a morte. Por isso que quando algumas pessoas que entram em algumas coisas erradas, às vezes, quando deve, eles vêm com a cabeça baixa e baixa a cabeça para morrer. Né? Eu tenho esse vídeo. Eu vi esse vídeo lá no Rio de Janeiro. As irmãs estavam no monte orando. E aí, 2 policiais estavam correndo atrás de 2 bandidos. Um bandido, 2 policiais. Aí, as irmãs começaram: vai pagar o preço, vai pagar o preço. Aí o bandido foi e deitou com o peito no chão e botou as 2 mãos na cabeça, atrás, com a barriga no chão, se rendendo. Ele se rendeu e botou as 2 mãos na cabeça. Policial, sargento, isso está gravado, eu não estou inventando coisa, porque eu posso até ser criminalizado por falar coisas que não aconteceram. O rapaz estava deitado com a cabeça no chão, com a boca no chão, com a barriga no chão. Aí as irmãs começaram a falar um monte de coisa. Aí o policial falou assim: fala aí as besteiras que vocês querem falar com as irmãs. E os irmãos ficavam olhando muito. Aí as irmãs: Deus não gosta disso, eu estava preso, não sei o que lá, que você falar essas coisas. Faz aí as palhaçadas, continua. Aí pararam. Ele puxou a cabeça do bandido assim, levantou assim, ajoelha, ajoelhou assim, levantou a cabeça do bandido, lembrou para baixo, pum, o carro assim, largou lá. As irmãs deram um vídeo. O império da morte, quando vem, ele vem para não perder a viagem. Aí ele falou assim: isso aqui só é mais um, jogou para lá. Mas ele tinha se rendido, botado as 2 mãos para trás. Mas a morte não perdoa. E eu fiquei quase uma semana com aquilo na minha mente, sabe? E é de várias formas. E nos hospitais também, muitas pessoas às vezes morrem antes do tempo. E por aí também, não é só acontece dessa forma, mas acontece pela rua, no trânsito, uma confusão, um acidente. E várias vezes ela já veio perto de mim, eu já senti perto. Mas veio, bate no muro de fogo e volta. Veio, parte na marca do sangue e volta. Então, talvez as pessoas não levam muito a sério o nosso trabalho. Uns somem, outros. Parece que nós temos um monte de louco todo dia botando a mão na cabeça das pessoas orando, botando azeite e fazendo corredor. Agora nós estamos fazendo corredor na sexta-feira, dobrando a oração. Se der tempo, vamos orar hoje ainda. Parece que a gente não tem noção do que está fazendo, mas nós temos noção do que está fazendo, porque vários livramentos estão acontecendo. E você, o adversário já veio para tirar sua vida. Ele já veio para te arrastar pelo vale da sombra da morte, ele já veio. Mas ele veio e encontrou alguém orando, encontrou alguma barreira, encontrou alguma luz, encontrou alguma resistência. E a morte voltou. E quando ela vem, que ela encontra a volta, ela volta com mais ódio ainda, porque não conseguiu os seus objetivos. Eu falei isso pela manhã, eu quero repetir. Quando eu estava trabalhando em segurança, eu tinha uma equipe. Nós tínhamos que treinar a equipe para guardar. Né? Às vezes a gente guardava o aeroporto, a Brasília, recebia os contêineres que vem com ouro, armamento, um monte de coisa, tudo vem dentro do contêiner. Tudo que vem no contêiner para entrar na Receita Federal, vem de Santos, entra na Brasília, da Brasília entra para dentro do aeroporto. Então eu ia fazer essa parte aí. Então nós tínhamos que ficar. Se eles um dia viessem para destruir um contêiner daquele, eles vêm para não perder a viagem. E se ele falasse assim: aquele camarada ali que é o líder, eu estava liderando, ele vai ser o cara que tem que morrer para ele não atrapalhar a gente, ele vem para não perder a viagem.
de que eles têm pago. E as pessoas que estão em outro trabalho também estão ganhando para tirar a vida de pessoas. Porque o adversário vem matar, roubar e destruir. Por isso a igreja não está brincando quando ela levanta esses cadernos todos os dias. Se você pudesse participar mais da oração, participar mais de manhã, participar mais da campanha que nós estamos fazendo agora, sexta-feira, do corredor de fogo. 9 horas você vai para casa. 10 horas pela manhã você está indo para casa. Se você tem tempo, se você pode. Porque mesmo às vezes você já é salvo e tem um livramento, mas às vezes a sua família precisa de proteção, de oração. Quem é? Não tinha ninguém na brecha pelaquela cidade, mas quem é que está na brecha por alguém? Quando alguém vai lá, hoje eu recebi, eu estava preocupado com o irmão, mas o irmão hoje saiu do hospital, teve alta. Ele estava tomando muito remédio e ele estava com uma bactéria, mas só que os remédios que ele tomava estourava as veias dele. E aí eu comecei a colocar na oração, porque esse irmão orou por muita gente, salvou muita gente, morreu de câncer, muita gente, muitos feiticeiros, ele pediu muitas coisas. E eu fiquei preocupado porque eu sabia, ele está sendo atacado. Mas graças a Deus ele teve alta, por causa das orações. A oração é algo que vai até o universo, até os lugares celestiais, e toda sorte de bênção vem. E quando ela está, Deus vai enviando os anjos, e os anjos impedem muitas coisas de acontecer. Por isso essa igreja, ela sempre trabalhou com oração todos os dias. Oração, cânticos espirituais, batalha espiritual, né? E às vezes alguns irmãos pensam que a gente às vezes não quer explanar a palavra como muitos falam, não, é porque há variedade de ministério, né? Então a gente vai por esse ponto, porque é por esse ponto que nós estamos protegendo a sua família. Não. Agora, nós que somos crentes, uma palavra mais expandida para nossas vidas, para a gente crescer mais no conhecimento da palavra de Deus também precisa. Mas há um momento agora, um momento que nós estamos precisando de entrar na guerra, porque está morrendo gente todo momento, toda hora. Está chegando notícia que está morrendo gente, todo momento, toda hora. Pessoas novas, jovens, tudo morrendo. E nós temos que entrar com oração para impedir que vai mais gente. E isso é um trabalho que eu e você estamos lutando com um império muito bem organizado. Está na Bíblia que é o império. Não é a pontinha de droga da esquina. Não é a escola toda pintada cheia de demônios usando as crianças nos banheiros para fazer tudo quanto é coisa que não presta, que dá até medo de mandar as crianças. Não é isso não. É um exército organizado, matando com droga, matando com bebida, matando com novas drogas. Tem umas drogas agora que a pessoa toma uma vez e fica igual um bicho. Tem umas drogas que está tendo agora que a pessoa perde a noção de onde está. Então a morte está vindo de uma maneira para cefar mesmo. E nós, pela misericórdia, estamos aqui vivos. Mesmo com todo mundo, mesmo com tantos falhas e pecados e erros que nós ainda temos para se consertar, nós ainda estamos resistindo e vivos, ainda fazendo alguma coisa. Mas muitas pessoas não estão entendendo trabalhar. E aí às vezes os guerreiros vão se afastando da batalha por causa de coisas banais. O mais importante, irmão, não é meu defeito, não é o seu defeito, não é coisa de ministério. O mais importante é guerrear pelas almas da nossa família. E aqui, meus irmãos, né, ele diz aqui no 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilaste o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, que ele tinha o império da morte. Toda vez que vem uma pandemia, ou que vem uma forma, alguma coisa para vir sobre a terra, ou uma guerra é projetada, antigamente era a guerra que era projetada, agora as guerras é de maneira diferente. É projetada no Abaddon. É projetado lá no inferno, no Abaddon, os projetos do Satanás. Ele faz os projetos e os projetos vêm para a terra. Projeto, olha, a gente, esses 4 anos, a gente não vai querer
que nasça mais crianças. Ou então a gente vai querer que as crianças fiquem tudo afeminadas, que as crianças vivem tudo por são. Aí vai passando, o sistema vai passando e vai chegando em algum lugar, daqui a pouco começa a disparar. Aí quando chega dia, data tal do principal do tal, ou do príncipe tal, começa as invocações do demônio, as pessoas subirem para os morros e começam a levar naquela data daquele principado. Aí já começa algo para atacar as crianças. Aí vem outra entidade e vem para atacar as famílias, destruir, partir minha e sua família, não vem para a gente viver em guerra o tempo todo. Aí vem outras. Então, o projeto do Abaddon. Abaddon é um lugar, mas ao mesmo tempo é o nome do principado. Quando você está lendo aqui, né, no Salmo 23, né, ainda que eu andasse pelo vale, ele está falando vale da sombra da morte. Como foi lido o Salmo 91 agora, aquele que habita nos esconderijos, porque está habitado. Quando a sombra da morte vem, ela passa por cima e não te vê. Já passaram perto de mim para tirar minha vida e não me viram. Já passaram armado e passaram direto e não me viram. Às vezes você está em algum lugar, você nem viu, o carro veio na sua frente e ele passou pelo lado. Porque a morte passa por cima, a morte passa pelo lado, a morte passa pela direita, a morte se bate em si aonde, o carro vira para o outro lado. Hoje mesmo o menino agora, né, meu caminho falou, nossa pastor, tive um livramento agora. Ele tem uma perna só, dirige com as marchas, não sei como ele. Sei que o carro já, a torre já está toda arrebentada, na frente do lado, teve o lado, mas ele está inteiro lá. Quantas vezes a morte veio até você, ela passou pelo lado e ela passou por cima. Como está lá escrito, quando o devorador vê, ele passará por cima, porque ele achará uma marca. Ele achará algo na sua vida. E ele diz assim, né, aqui já no 15, e livraste todos, ó, o que com medo da morte estavam por toda a vida sujeita à escravidão. A pessoa com medo, ela fica sujeita à escravidão. E a pessoa com medo dá mais poder para ela. Falei nesta manhã, orei por pessoas que matavam. Chegava na minha casa, não, eu só estou resolvendo os problemas, né? Chegava, Deus sabe que eu estou resolvendo os problemas. Eu não estou matando gente que me nega, estou matando, mas quantos? Já passou de 100? Já passou de 150? Já. E você ainda quer ter uma conversa com Deus? Que pacto, mas aceitou Jesus, repreendeu o espírito da morte, nunca mais teve força para levantar um dedo para ninguém. Que é um espírito. Se ele sair da pessoa, a pessoa não tem coragem mais de levantar nada para ninguém. Eu conheci um irmão que estava na cadeia e já tinha matado muitas pessoas. Aí ele estava com um fuzil dele já custava uns 15 mil reais. E aí o demônio, olha, Deus fez o demônio. O demônio entrou num outro bandido lá e falou assim: ainda vou te usar muito. Ainda ia usar muito ele. Ele olhou assim e falou: o quê? Que nunca mais vai me usar. Pegou todos os pau que ele tinha, que valia 15 mil cada um, entregou tudo, largou tudo. E o espírito da morte nunca mais usou ele. Nós estamos falando disso, parece que só tem morte nisso. Não. Agora, nesse momento, quantos pavilhões tem lá no centro de passa? 1, 2, 3. Tem o amarelo, tem o vermelho, que eu não sei. Paliativo é o que? Já é para morrer. Joga todo mundo no mesmo lugar, que todo mundo é paliativo. Está no paliativo. Quando fala está no paliativo, está ali, ou vive ou morre. A maioria morre. O irmão que fica naquele canto ali, queria botar ele lá. Ele falou: para lá eu não vou não. Não, mas você tem que ir. Não vou não. Vocês me colocaram aqui, daqui eu não vou sair. Ele lutou e disse: lá vocês não me colocam. A oração estava aqui pelo irmão direto. E o irmão saiu.
Império da morte. É muito bem organizado. Por isso, a igreja só vê hoje, eu não preciso de igreja, negócio de igreja para lá, igreja para cá. Aí tem irmão também. Irmãos, a gente vem com o ensinamento aqui falando de sempre deixar o Espírito Santo. Se você tiver uma resposta do Espírito Santo, eu não sou a maior autoridade para dizer o que você tem que fazer se você não disse que o Espírito Santo falou com você. Quem sou eu? Ele tem a primazia. Mas tem pessoas que falam, não, pastor, recebi a direção do Espírito aí, pronto, a gente nem entra e sabe acontecer. Aí vai, abre uma igreja e já fechou. E traz fraqueza, e traz divisão, divide força, sendo que nós temos que estar mais unidos na peleja, na batalha. Se fosse o Espírito Santo, não tinha fechado. Todo mundo espalhado para lá e para cá, famílias espalhadas. Aí parte aqui, parte ali. E a gente, às vezes por causa de defeito, algumas coisas, todo mundo tem defeito, mas aí fica assim, esse monte de pingado em cada lugar, por causa disso. Peça a você, se o Espírito Santo não te der uma direção, não parte nada. Se o Espírito Santo fizer uma obra na sua vida, amém, não está partindo, está fazendo mais para Ele, para o reino de Deus. Mas parte aqui, parte ali, o que vai acontecer? O exército vai ficando partido. É igual a sua família, né? Quando parte dentro de casa. Quando você está dividido dentro de casa, como é que fica? Não fica mais fraco as coisas? Então, com bom e com suave é, os irmãos vivem em união. Amém, irmãos? Amém. Né? Então, porque nós estamos... eu enfrentei lutas, você também enfrentou para chegar aqui. E é isso que está acontecendo, irmão. Nós estamos orando. Nós temos pessoas que estão em hospitais, às vezes um pai seu, uma família sua. Os nomes estão aqui todos os dias aqui levantados. Por todas as famílias são oradas. E nós temos a responsabilidade. Né? Mas eu respeito a obra do Espírito Santo, porque Ele faz na sua vida. Mas nós temos aqui. Então nós estamos aí. Isso não é coisa da minha cabeça. Está aqui. É muito bem organizado. Até para atacar nós, para nós ficar em divisão. Né? E nós em divisão, aí o exército, agora eles vão parar de orar. Está dividido. Né? Então, meus irmãos, nós vamos continuar orando, fazendo a vontade de Deus. Nós estamos orando na sexta-feira, vamos continuar orando na segunda, vamos continuar orando todos os dias, vamos continuar botando o nome da sua família. Porque nós sabemos que muitos livramentos foi por oração. Porque quando eles vêm para detonar um para lá, detonar um para cá, encontra a barreira. Agora, se eles não encontrar nada, é mais fácil. É mais fácil. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, para me encerrar aqui, Jesus disse assim, olha: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém pode dizer o que Jesus está querendo dizer? Alguém sabe o que Jesus está querendo dizer? Irmãos, nesses poucos minutinhos que nós temos para encerrar aqui, antigamente os irmãos sabem que existia o tabernáculo. Nesse tabernáculo tinha 3 lugares. O pátio em volta do tabernáculo, o templo onde as pessoas adoravam, ofereciam adoração, ofereciam sacrifício. Existia um portão, que é uma porta. E mais na frente, no segundo lugar, existia um lugar chamado Santo, que quer dizer verdade. E no terceiro lugar, no Santíssimo, é o lugar que é a vida. Então, isso significa, o portão é o caminho de entrada, Jesus também é a porta, Ele é o caminho. O segundo lugar, no tabernáculo, é o lugar santo, a verdade. E o terceiro lugar, no Santo Santo,
é a vida. Então ele está dizendo que quando você entra por ele, é como se você entrasse no tabernáculo espiritual e você entrasse no portão, onde está o pátio, que é o caminho. E o lugar santo do santo é a verdade. E o lugar santo, santíssimo, é a vida. Então quando você entra pelo caminho, você entra pelo portão. E quando você está no caminho, agora você tem que entrar na verdade. Quando você está na verdade, andando na verdade, você está em santidade. Então você está na verdade, no santo do santo. E quando você está no santíssimo, que você chegou lá naquele lugar que hoje o véu foi aberto, tendes ousadia, você está no lugar a vida. Então ele está dizendo, tudo que estava ali acontecendo naquele tabernáculo, é o que Jesus está dizendo. Eu sou o caminho, o portão do tabernáculo. O caminho, você entra pelo caminho. Eu sou a verdade, lugar santo. Quando você está andando pela verdade, você está buscando santidade. Você está andando, se você está na verdade, você está buscando santidade. Esse é o segundo lugar. E o terceiro lugar, santíssimo, a vida. Quando você dá esses 3 passos, você chega na vida. Quando você entra pelo caminho, anda na verdade. Andando na verdade, na santidade, você também vai alcançar o santo. No santo do santo você tem a vida de Jesus. Por isso Jesus venceu o império da morte. Para quê? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou o portão do tabernáculo, eu sou a porta, eu sou a porta do tabernáculo, eu sou a porta E ele diz, eu sou o caminho, eu sou alguém que pode trazer coisas maravilhosas para a tua vida. Entra pelo caminho. E agora, eu sou a verdade. Se você andar na verdade, você vai achar a santidade. Santo do santo. E no santíssimo, eu sou a vida. O problema maior, que muita gente conhece Jesus como o caminho, conhece Jesus como a verdade, não, Jesus é a verdade, mas ainda não conheceu Jesus como a vida. E vamos entender um pouquinho dessa vida. A vida de Jesus sustenta todo o universo, todas as plantas. Onde você vê uma planta respirando, um coração batendo, é Jesus que é a vida. A sua vida que está aí agora, se Jesus pegar ele e cortar o ar, todo o ar que nós temos aqui agora, nós morremos. Ele sustenta o universo, ele sustenta o mar, ele sustenta todas as coisas com o sopro da sua palavra. Tudo foi feito para ele, por ele, para ele. Nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas com o sopro da sua palavra. Então ele é a vida em tudo. Mas o que está acontecendo? O império da morte tem uma briga contra Jesus. Só que Jesus já venceu lá no inferno. Ele venceu. Mas ele nos deu ele venceu para que o homem, venceu em carne, para que o homem, nós pudéssemos vencer. E nós, na pessoa de Jesus, se você ler no versículo lá atrás, ele vai dizer assim, eu não me envergonho de vos chamar irmãos. Se nós somos irmãos de Jesus, se Jesus venceu, ele disse assim, olha, não temas, eu venci o mundo. Nós também podemos vencer o império da morte. Mas eu vou morrer. Eu sei que você vai falar assim, mas todo mundo vai morrer um dia. Amigo, há uma grande diferença entre morrer um dia em paz, em tranquilidade, entrando pelo caminho, pela verdade, no Santíssimo com a vida de Jesus, e morrer se batendo na escuridão, sendo puxada pelo império, agarrado pela cabeça de um lado, agarrado pelo outro, pelos pés, sem proteção, sem luz, sem oração, partindo. Você já viu uma pessoa morrendo afogada? Tudo que ela vê, ela segura. Se a pessoa que não sabe nadar, se ela segurar no seu pescoço, ela não vai mais a fundo dos dois.
Se você for em algum, eu estou acostumado a fazer por fundo, você vai ver as pessoas com olhos regalados, para fora estufados, a boca muitas vezes aberta, as mãos assim, os braços endurecidos, porque lutou com a morte, não queria, mas ninguém vence o império da morte. Agora você vê os santos quando parte, os santos que entraram pelo caminho, que é a porta, que é Jesus, que está lá naquele templo, é isso que eu queria dizer. Os que entraram pela verdade acharam vida, e os que acharam vida estão no esconderijo do Altíssimo. E quando as pessoas vão passando, você escuta a voz. Muitas das vezes a gente até escuta, a gente vê as pessoas falando: eu estou indo em paz. Nós vemos o rosto das pessoas, por quê? Porque não foi o império da morte que levou, não foi o império que pegou aquela pessoa se batendo, lutando. A pessoa que tem a salvação, que ela entrou por esse caminho, ela não vai lutar contra Jesus. Porque Jesus falava: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no mundo te colocarei. Entra no gozo. Nenhum gozo vai trazer, ninguém vai se bater, ninguém vai lutar, ninguém vai trincar os dentes, regalar os olhos para fora, se estiver entrando num lugar de gozo. Ninguém vai ficar se batendo, se balangando para lá e para cá. Mas o que está acontecendo? Eles vêm arrastando. E para encerrar, tudo bem, todo mundo vai morrer um dia, mas se eu morro sofrendo, sendo arrastado, de repente eu estou murmurando, de repente eu estou gritando, de repente eu estou toda essa energia, esse sentimento de morte, esse sentimento de medo, de angústia, de tudo que eu estou passando, eu vou deixar ela como herança. Agora, se eu parto em paz, se eu parto entrando por esse caminho, se eu parto entrando pela essa verdade, se eu parto com vida, eu vou deixar algo muito positivo. O meu pai partiu, mas ele está no céu, mesmo que as pessoas chorem. A minha mãe partiu, mas ela deixou uma herança. Então é por isso que nós estamos orando. A nossa luta é contra o império da morte, porque a maior vitória de Jesus não foi só a oração que nós recebemos aqui, para uma porta de emprego que Deus abre, para um casamento, para a compra de uma casa, para a compra de um carro, mas é a proteção das almas. A maior vitória foi vencer o império da morte. É por isso que quando ele bradou lá na cruz, na hora nona, ele diz: Pai, está consumado. A primeira coisa que aconteceu no mundo real, literalmente, eu não sei a conta, se foi milhares e milhares, levantaram dos túmulos, vitória sobre a morte. E a Bíblia diz que eles entraram na cidade santa, literalmente, entraram em Jerusalém, literalmente. Pode perceber que nos milagres de Jesus foram poucas ressurreições. E no Antigo Testamento não se vê quase sobre ressurreição. Vê lá Elias, Eliseu, a menina lá, né? Entrou no quarto lá, socorreu o menino voltou, só isso. E vê Jesus lá, né? Lázaro, né? E mais lá aquela menina, só. Mas na cruz, olha, império da morte, com a sua morte, ele venceu aquele que tinha o império da morte. E muitos dos túmulos foram abrindo. Isso não é coisa de filme, isso é coisa da palavra que está escrito. Começaram a ressuscitar e entrar andando. Aleluia. É por isso que a maior vitória de Jesus é essa vitória do império da morte. Por isso que quando alguma pessoa bate em algum lugar, nós logo entramos com oração. Ah, mas o irmão foi lá, está no cuidado do médico tal, está no cuidado do fulano tal. Irmão, entra com oração. Não existe lugar onde os espíritos da morte andam mais do que no hospital, mais do que em outros lugares por aí, com um propósito, cefar. Mas quando vem e encontra a luz, alguns não querem nem operar mais, outros cancelam a operação. Você fala: por que cancelou a operação? Outros falam assim: não, hoje não vou fazer com você não.
Passa para outro, aí você fica com raiva porque passou para outro, você nem sabe que às vezes você está escapando. Às vezes acontecem coisas que não deixam cortar você, não deixam. Eu vou repetir, a irmã está aqui, a irmã estava apavorada, tinha um monte de gente já ferindo lá, morrendo, né? Ela está aqui. E olha, se deixar ele aí, ele vai morrer junto também com os outros. Trouxe para cá, está bem lá, graças a Deus. Se tivesse lá, ia morrer junto com os outros. Nós estamos lutando fisicamente em algumas coisas que a gente pode, mas mais em oração. Pela sua família, pelos seus e por muitos que estão ligados a você. Então, não é um trabalho qualquer, mas é um trabalho responsável pela nossa missão que nós temos. E por isso oração todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos nesse foco. Eu sou o caminho, disse Jesus. É um portão. É um lugar que eu estou entrando de segurança. Eu sou a verdade. Eu estou na verdade de luz. Eu tenho a verdade. Estou andando nessa verdade. Eu sou a vida. Eu aceitei a verdade. Eu coloco ela em prática no meu coração de fé. E eu estou no santo do santo. O véu foi aberto. Tenha essa ousadia, irmão. Porque no santo do santo é que você dá livramento para os seus. Quando você tem vida, você pode dar vida para outro. Quando eu tenho vida, até um abraço que você dá na pessoa, você cura ela. Quando você tem vida, mas para você ter vida, você tem que entrar por esses 3 passos. E quando você tem vida, muita coisa que você faz já passa a vida para o outro, porque você já entrou pelo caminho da vida. E é isso que Jesus deixa que ele quer dizer quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o portão, eu sou a verdade, santo do santo, eu sou a vida, santíssimo, santíssimo. Quando nós estamos lá, nós estamos neste lugar, nós estamos na vida. E quando nós estamos na vida, nós estamos guardados. E que lugar é esse? É a mesma coisa que foi lido, esconderijo do Altíssimo. E o que acontece? Quando a sombra vem, da morte vem, o que foi falado lá no Êxodo 12? Ela passará por cima do tabernáculo, por cima do esconderijo, por lado do esconderijo, passará talvez por baixo, passará talvez pelo lado, mas não te alcançará. E se você está nesse lugar, é um lugar que onde você clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes e não sabe. Quantos da sua família aí que já era para ter ido? A morte veio e escapou. Quantos que veio buscar e quando chegou encontrou uma barreira, um muro de fogo de oração. Encontrou um muro de fogo. Mas podem perceber que as pessoas que foram, a maioria, Deus está me levando. Olha que calma. Não foi o império da morte. Nós vemos pessoas aqui. Eu acho que dessa vez estou partindo com Deus. Vou descansar. O problema não é morrer. Morrer, vamos entrar no lugar melhor. O problema é como as pessoas estão sendo catadas. E aí você olha esses pactos que dizem que vão nos proteger, que está cuidando da sociedade. Todos os dias querem tragar a nossa vida. Só que quando eu chego, encontro alguma coisa na frente. Encontra eu e você de pé como a espada. Encontra você como aquele, esqueci o nome dele agora, defendendo o campo dele de lentilha. Para muitos não valia nada, mas para ele tinha muita importância. Ele entrou no meio sozinho e defendeu e lutou com um monte. Por isso nós estamos em batalha, nós estamos guerreando contra um império. Só que esse império traz, ataca a igreja, ataca a vida dos que oram. E aí quem não tem entendimento, afasta da batalha. Eu não estou julgando as pessoas, não. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, mas que tenha discernimento.
passa da batalha, o problema não é uma pessoa passar da batalha, mas enfraquecer o outro. Quando alguém se aparta da batalha e divide na batalha, ele enfraquece o outro. Mas eu peço que você tenha fé e continue orando, continue nesta guerra, guardando os teus e guardando também esse lugar, porque esse lugar vive de pai de oração, porque para muitos não era para ele existir mais, porque nós estamos enfrentando o império da morte. Não é problema disso de nós estamos salvos, mas aqueles que a gente guarda com oração. Está na Bíblia? Procurei alguém que estivesse na brecha por essas cidades. Não tinha ninguém. A cidade vai ser destruída. E eu e você somos cidade morada do Altíssimo. Procurei alguém que estivesse na brecha por esta igreja. Graças a Deus ainda tem alguém na brecha por esta igreja, senão a gente é fechado. Procurei alguém que estivesse na brecha pela minha vida, senão eu já estava por aí, talvez bêbado. Talvez estava por aí jogado. É melhor eu mais fraco, ou sei lá, com alguma falha, mas ainda de pé, ou eu por aí jogado na sarjeta, ou morto pelo império da morte. Põe a boca no pó, porque ainda há esperança. Eles não podem fazer tudo o que eles querem com os céus, não. E você sabe do que eu estou falando. Muitos irmãos aqui sabem do que eu estou falando. Você sabe que o império da morte veio buscar. E no seu clamor não conseguiu. Você sabe que isso não é coisa da minha cabeça. Eu não estou inventando coisa, você está vendo. E hoje está claro para todo mundo. Está claro para todo mundo. Então, ele é o caminho. Não tem outro caminho. Não saia desse caminho. Você está na porta do lugar santo. Ele é a verdade. Você está se santificando na verdade quando você está ouvindo a verdade. Está andando, né? Ele é a vida. Lugar santo do santo, onde você entra e está guardado nos esconderijos do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi, Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é meu socorro, bem presente na angústia. Não tosquenejará também aquele que te guarda, o guarda de Israel. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Nós temos o selo da promessa. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra para o dia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.